Salve jogador, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu queria ensinar vocês a como vocês podem fazer suas animações para jogos de uma maneira bem simples, bem fácil de fazer. A gente vai estar animando com o esqueleto da Epic. Então já essas animações dá para você aproveitar e ainda vender no Marketplace se você pretende tentar ganhar dinheiro aí com suas animações e tal. É uma boa para você que quer começar a ganhar um dinheirinho aí trabalhando com jogos. A gente pode até upar essas animações no Marketplace se a gente quiser. Então nesse vídeo eu não queria enrolar muito. Eu já venho explicado pra vocês que no curso do GGs a gente vai fazer vários cosplays. A gente vai fazer vários jogos, né? Fazendo meio que um cosplay. A gente vai brincando de imitar os jogos. A gente vai fazer meio que o que eu falo aqui de fazer um cosplay de algum jogo grande. Então eu tô preparando os vídeos pra gente fazer o cosplay do Warzone. Então aproveitando que eu tô fazendo isso, eu tô começando a fazer o projeto do Warzone agora. E tô começando a fazer as animações de animação de tiro, de troca de arma e tal. Então aproveitando nesse pique que eu tava fazendo, essas animações, eu gravei esse vídeo mostrando pra vocês como que você pode fazer uma animação pro seu jogo, como que funciona, né, as etapas de criação, algumas coisas mais técnicas ali no meio ali e tal. Pra quem não manja de nada, não vai entender nada do que eu tô falando, mas eu espero muito que tenha agregado alguma coisa, algum valor nesse vídeo. Vai agregar você que quer aprender a trabalhar com animação, que quer entender como funcionam as etapas de produção de uma animação, como é, né, é um bicho de 7 cabeças, animar ou fazer alguma coisa assim relacionada na área de jogos. Então, esse vídeo vai estar mostrando para vocês como é o processo, como assim, como pode ser fácil também, né? Porque é lógico que no começo pode parecer bem confuso as coisas que vão acontecer aqui, porque a gente tá numa etapa bem avançada, a gente tá animando, né? Nesse vídeo eu não falo sobre rig, eu não falo sobre o esqueleto do personagem, né? Sobre o controle do personagem, o esqueleto. Mas se você quiser saber mais sobre isso e ir mais a fundo sobre esqueleto, né? Saber fazer os controles, criar o rig do seu personagem, o link do GG tá aqui embaixo. Nele você vai aprender desde criar seu personagem, criar os rigs, os controles e pegar tudo isso e jogar dentro da Unreal Engine, que é o motor gráfico que a gente usa para fazer os nossos jogos aqui dentro do GG, beleza? Então é isso, eu espero que esse vídeo possa, né, quebrar muitos mitos sobre se é difícil ou não e tal, como é o processo, que muita gente tem dúvida como é que anima um jogo. Tá aí um vídeo para vocês mostrando direitinho, passo a passo, como é, né? Como é que você faz a interação com o objeto. Nesse vídeo a gente fez um reload, um looping de reload. A gente pega uma R, né? A gente tira o cartucho dela e coloca de novo, né, gente? Então é uma animação de reload, né? Uma animação em looping. Então é isso, o vídeo tá começando. Falou, jogador. Tá, esse é o esqueleto da Epic. Ele já tá com o rig dele. Prontinho, beleza. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou esconder aqui, ó. Show Neb Curves, esconder as curvas, ó. É o manequim da Unreal, bonitinho. Perfeito. O que eu quero fazer agora é adicionar uma arma, né, pra gente animar ela aqui dentro, tá? Então, eu já tenho os modelos separados. A minha arma, ela já tá com osso, como eu falei pra vocês, eu não quero focar em rig. Ela já tá com o osso blindado a malha dela, só que eu preciso criar os controles, né? É bem rapidinho, a gente não vai demorar muito nesse vídeo pra fazer os controles dela. Eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer um rig basiquinho pra essa arma aqui que eu vou importar. Então, eu vou importar ela aqui, ó. Eu vou aqui em File, Import. E vou pegar o meu FBX da minha arma. Vou pegar aqui, ó, ARREF FBX, tá? Né? Pra quem não sabe, o FBX é o formato que a maioria das coisas que você for fazer assim em 3D, você vai precisar de um formato FBX para exportar e importar as coisas, tá? Então, a minha arma, ela tá aqui, ela tá misturada com os ossos aqui da Epic, tá uma bagunça, ó. Se eu selecionar ela aqui, ó, aqui em Outline, no Maya, a gente tem tipo uma lista pra gente, né? Vai listar tudo que tem na nossa cena e aqui dentro dessa pastinha tá a nossa arma, tá? Se eu selecionar a minha arma e clicar aqui com esse botãozinho, eu escondo tudo que não está selecionado. Então eu consigo só ver agora a minha arma aqui na minha cena, no meu preview. O que eu quero fazer? Eu quero criar controles para essa minha arma, né? Ela já tem um osso aqui, ó. Se eu mexer os ossos aqui bonitinho, ela vai fazer, que nem esse osso aqui, por exemplo. Esse osso, se eu rotacionar ele, ele vai controlar o gatilho, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, ele controla aquela parte da bala, né, onde sai o encaixe aqui da bala. Eu só vou colocar aqui, importar as outras coisas que tá faltando aqui, como por exemplo a coronha, o carregador e uma mirinha, só pra deixar a arma bonitinha. Então vou importar aqui rapidinho. Vou botar o meu MX.
Importei a minha mira 2x, ela tá aqui. Quando você importa, ela fica no meio do negócio. É só você selecionar aqui pela outline, se ficar difícil de selecionar aqui. Seleciona ela aqui na outline, ó, e arreda pra cá fora aqui, que a gente vai posicionar ela direitinho na arma e vai animar isso tudo, beleza? Mira, carregador, e agora falta a coronha, né? Vamos lá em File, Import, Buildstock, Import. Tá aqui o Buildstock, tá com os nomes em inglês, porque esse aqui é um modelo também que vem da Unreal, então as coisas estão tudo nomeadas em inglês, que nem esse nome aqui da mira tá tudo esquisito, você pode colocar tipo mira 2 também, tá? Você dá 2 cliques aqui, você consegue mudar. Ou se você selecionar aqui, ó, você consegue mudar o nome do objeto também, tá bom? Aqui o mag eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu não quero perder muito tempo nessa videoaula. Eu vou posicionar essas coisas aonde eles deveriam estar na minha arma. Então, por exemplo, eu quero que meu Buildstock, né, essa parte fique aqui. E a gente tem até um ossinho para isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse snap aqui, ó, esse imãzinho com um pontinho, que ele é um pontinho, ele é um imã, ele é uma ferramenta de snap que ele usa os vertex, né? Então o nosso osso aqui, ó, da arma, ele tem vertex. Deixa eu selecionar todo mundo que eu vou precisar e esconder aqui o resto, ó. Tá vendo? Os ossos aqui, ele tem vertex. Vertex é tipo um pontinho, sabe? Então, eu vou pegar aqui, ó. Como eu tô com o snap ali ativo, ele já vai dar um snap ali na minha arma, ó. Só posicionar o cursor em cima, ele vai posicionar direitinho. Então, eu vou fazer isso com todos os outros objetos. E o que eu vou fazer agora? Pegar todo mundo, essa galera aqui, e transformar isso num grupo. Só para ficar mais organizado aqui e a gente conseguir fazer de uma forma bem melhor. Então, Ctrl G aqui na outline você cria um grupo e esse grupo você pode chamar isso aqui de grupo AR. Beleza, a gente tem os objetos. Antes da gente dar bind, fazer alguma coisa, né, dar attach dos objetos no osso, né, pra gente fazer o bind skin, a gente precisa antes de fazer duas coisinhas, tá? A gente precisa vir aqui em Edit, Delete All Type B History, tá? E frisar as transformações dele aqui, ó, nesse floquinho de neve, você frisa as transformações. As transformações, para quem não sabe, é a posição dele no mundo, é o eixo do objeto. Então, ele precisa estar com as transformações zeradas, senão quando você dá bind e exportar o seu objeto, o cálculo do objeto no FBX vai ficar tudo embaralhado, tudo estranho, tá? O ideal seria então que você sempre frisasse a transformação antes de você fazer qualquer coisa. E deletar o histórico, tá? Você vem aqui em Edit, Delete Type B History e Edit Delete Type B Non-Deform Story, tá? Porque o Maya ele tem um negocinho aqui dentro dele que toda ação que você faz com objetos, você arreda, modela, tipo, troca as coisas e tal, ele guarda histórico, essas coisas ficam nele. Quando você tenta exportar essas coisas, o FBX ele carrega essas informações também. Então é melhor você deletar isso para ficar tudo liso e não dar problema nenhum quando você for exportar essas coisas, beleza? Então tá, depois que a gente fez, depois que a gente já preparou a nossa malha para dar bind, né? Essa malha aqui de baixo, ela não precisa, ela já tá no meu esqueleto, então eu quero fazer com os outros objetos. Então, por exemplo, esse objeto aqui, ele vai dar bind nesse osso. Então, seleciona o osso, o objeto, a gente vem aqui no menuzinho aqui, ó, na subdivisão, a gente vem em Rig e vem aqui em Skin, Bind Skin, tá? E a gente seleciona pelo Joint Select e Close Distance, tá? Você vai dar um Bind Skin. Tem bastante coisa para explicar sobre Bind Skin e tal, mas como eu falei para vocês, eu queria focar em animação, tá? Não em esqueleto e rig, essas coisas, tá bom? Então, eu vou acelerar aqui. Tá, beleza. Se eu rotacionar aqui o osso agora, depois que eu dei o Bind Skin, ó, tá ali funcionando. Só o carregador que eu quero que ele fique fora mesmo, que eu quero fazer uma coisa especial com ele. Então vamos criar os controles para nossa arma, tá? A gente não precisa de muitos controles para ela, graças a Deus. É um objeto bem simples, então a gente vem aqui em curvas. Quando você cria controles para o seu objeto, todo controle que você for fazer, você faz aqui, ó, pelas curvas, tá? As curvas são tipo uns objetos flutuantes, eles são em... Deixa eu abrir aqui, ó. Eu pedi para esconder. Aqui a gente vem em Show e Nub Curves para mostrar pra gente, ó. São essas curvas aqui flutuantes, tá, e tal. Elas servem para fazer justamente isso, tá? Para fazer controles. Ela tá ali no meio, eu selecionar ela e o grupo da R e vou esconder todo o resto que não tá selecionado pra gente ver melhor. Tá aí, ó. Ela é isso aqui, é um objeto flutuante, é isso, tá ligado? E ela tem tipo um shapezinho nela que você pode editar esse shape. Se você vir aqui, clicar com o botão direito, vai aparecer aqui, ó, Control Vertex, e você consegue, aparecem uns pontinhos roxinhos, eu não sei se tá aparecendo no vídeo pra vocês, que eles são bem, assim, pequenininhos, ó, seleciona eles aqui, ó, e você consegue mover eles e consegue alterar o shape
deles aqui, para você identificar melhor o seu rig, tá? Isso aqui é uma parte já de rig, um processo de rig, de controle do seu esqueleto, né? Então, o que eu vou fazer, eu quero só posicionar ele aqui, tá o meio desse osso aqui, porque esse osso aqui, ele é responsável por controlar toda a arma. Então, eu quero um controle em cima desse osso. Então, eu vou chamar essa curva aqui de pivô AR. Antes da gente fazer qualquer coisa nele, a gente precisa também frisar as transformações dele, que é importante. Ele precisa das transformações zerada antes de você fazer qualquer coisa nele, tá bom? Selecionamos ele, seleciona o osso, a gente vem aqui em Constrain, dessa vez, tá? Na abinha aqui de Rig, ó, na classe de Rig, a gente vem em Constrain e a gente dá um Parent Constrain aqui, ó. Esse carinha aqui, eu vou até abrir a caixinha aqui para mostrar para vocês as configurações. Então, a gente tem que deixar o Main Offset ligado. O Main Offset, ele mantém a posição do objeto que você está dando um Parent no mundo. E aqui Translate All, Rotate All, ok, a gente dá Add, tá? O que eu fiz aqui agora foi o Parent Constraint, jogador. O que é um Parent Constraint? Um Parent Constraint, ele faz exatamente isso aqui, ó. Tudo que eu fizer agora com essa curva, a minha arma também vai responder, ó. Então, a minha arma, em palavras leigas, a minha arma tá seguindo a minha curva. Então, é isso que tá acontecendo, ó. Na real, quem tá seguindo a minha curva aqui é esse ossinho aqui, tá? Então esse osso ele controla a minha arma inteira e essa curva controla esse osso. Como o osso controla a arma inteira, então a curva também vai controlar. Então era isso, basicamente a gente precisa do pivô da arma e agora a gente precisa de alguma coisa para controlar o nosso cartucho. Ele vai ficar fora do esqueleto, ele não vai perceber, ele não vai pertencer ao nosso esqueleto. Eita, palavra difícil. Então eu preciso criar uma curva em cima aqui desse osso aqui, que ela vai controlar esse cartucho aqui. Eu recomendo você, tipo, sempre selecionar o osso e esconder todo mundo para você conseguir fazer isso direitinho. Eu que sou pra frente, faço as coisas do jeito que dá na telha. Mas é isso. Aí, antes de você fazer qualquer coisa no controle de novo também, a gente precisa ir lá em Polygons, Modeling, Poly Modeling, e a gente vem aqui em Freeze as transformações, beleza? Agora, deixa eu pegar de novo meu pivô, meu grupo da R, esconder tudo que não está selecionado. E como são dois cartuchos, né, ele vai trocar tipo de um cartucho para o outro. Eu vou dar um Ctrl D nesse cartucho, colocar ele aqui para fora, tá com o snap ativado, ele tá dando esse flick, e vou criar outra curva para ele. Ctrl D, vou pegar também essa curva e colocar aqui no meiozinho dele, tá? Então pega esse daqui, frisa as transformações dele também. Aí desse cartucho também ele precisa estar com as transformações zeradas, e a gente pega também a curva, seleciona o cartucho, a curva, Shift no cartucho, Constraint, Parent. Agora a curva controla o cartucho. Perfeito. Mesma coisa agora para essa curva e esse cartucho aqui. Então, essa curva controla esse cartucho aqui, Constraint, Parent Constraint. Beleza. Agora, essa curva, ela controla a arma toda. E eu preciso que essa curva aqui, ela seja controlada pela arma quando o meu cartucho estiver na minha arma. Então, para isso, a gente vai precisar de animar essas coisas pelo Parent Constraint. Então, a gente sabe que a posição do mag é bem nesse ossinho aqui. Então, ótimo, a gente tem a referência do osso ali pra gente, mas ele não pertence à minha arma, ó, ele tá fora, tá? Então, é isso que a gente precisa saber. E esse outro aqui também tá fora, ele não pertence à minha arma. Tá, então eu vou criar grupos para esses dois caras aqui. Vou só organizar aqui rapidinho e vou fazer um corte. Beleza, eu só tirei os dois cartuchos aqui dentro do grupo da minha R, beleza? E agora sim, a gente pode partir agora para animação. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou esconder os meus ossos, que fica uma bagunça, velho. Olha um monte de coisa, fica um em cima do outro, olha. Olha a bagunça que tem, os ossos da R junto com o osso do esqueleto, fica, nossa senhora, é um inferno ver isso aqui tudo. A gente esconde os joints aqui, então, pelo menos de show, a gente vem aqui em joints, escondemos os joints. E agora, o que eu quero fazer é posicionar a minha arma na mãozinha dele. Então, pra você que nunca animou, não sabe o que é isso, aqui embaixo a gente tem a nossa timeline, tá? Então, prazer, timeline jogador e timeline, beleza? É por aqui que a gente vai animar o nosso personagem, tá bom? Aqui que a gente vai criar os quadros chaves. Então, a animação, ela funciona mais ou menos assim, ó. Quer ver? Eu vou posicionar primeiro a minha pose inicial. Para quem tá dentro do GG já tá ligado desse método, mas quando você faz animações para jogos, normalmente o que você tá buscando é uma animação em looping. A maioria das vezes, tá? Não são todas as animações que são em looping, tá? Mas, por exemplo, animações de reload, animação de caminhada, de correr, são animações em ciclo, né? Então, toda animação em looping, ela precisa passar por 3 etapas, que é pose inicial,
execução da ação e retorno para a pose inicial. Então a gente vai procurar essas poses aqui antes de a gente fazer qualquer coisa. A gente vai primeiro identificar essas fases e depois começar a fazer a interpolação, que é deixar as coisas mais bonitinhas, mais ajeitadinhas na nossa animação, beleza? Então, vem com o pai. Tá, então primeira coisa, pose inicial. A gente vai posicionar o nosso personagem na pose inicial. Eu vou colocar já a R aqui em cima, mais ou menos aqui no peitinho dele. Uma vez que eu posicionei a R aqui em cima, tá? Pra gente criar um keyframe, né? Um quadro-chave, a gente aperta S com a agulha no quadro que você quer, tá? Quando eu digo quadro, é tipo esse ponteiro aqui, ó, tá? Então, aqui tá marcando 1, 2, 3, 4, 5. Então, tipo, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, quadro 5. Então, no quadro 1, eu quero que ela esteja posicionada aqui, aí eu vou, aperto S, tá? Então, olha só como é que funciona a animação 3D, para quem não sabe, né? Então, no quadro 1, ela tá posicionada aqui, eu apertei S e ele ficou vermelhinho assim. Quando tá vermelhinho, isso significa que a gente tem um keyframe criado. Hoje tá difícil de falar. Então, do quadro 1 até o quadro 10, por exemplo, eu quero que ela movimente para frente assim, ó, tá? Uma animação só de exemplo aqui, não é isso que a gente vai fazer. A gente aperta S nessa posição agora aqui também vai ficar vermelhinho e aqui também vai ficar vermelhinho. Então, do 1 ao 10, ele faz isso. Se eu der play aqui na animação, ó, e basicamente ele faz isso, né? Não é isso o nosso objetivo, mas só para explicar como é que funciona a timeline. Então, do quadro 1 até o 10, ele faz esse movimento. Quanto mais distante um quadro ele for do outro, por exemplo, do 1 ao 30, mais lento esse movimento vai acontecer. E quanto mais próximo, mais rápido isso vai acontecer. Opa, fiz merda. Aí, ó, aqui no 10, aqui ele vai ser do 1 ao 4, ó, ele vai acontecer mais rápido, muito mais rápido. Então a timeline funciona assim, tá bom? Então basicamente aqui embaixo aqui também a gente tem a velocidade da nossa timeline, então tá 30 fps, 30 quadros por segundo. Então a nossa animação ela tem do 1 ao 30. Então a nossa animação ela contém 1 segundo. Olha aí que perfeito, né? 1 segundinho ele faz isso aqui, beleza? Então, bem superficialmente é assim que funciona a timeline, tá bom? Eu vou aqui deletar esses quadros porque eu não preciso dele, só preciso desse primeiro, que é basicamente onde ele vai estar. Eu posso posicionar ele direitinho ali, tá? Não precisa ser aqui, a gente tem que posicionar o personagem direitinho e tal, junto com a arma aqui. Então, eu vou posicionar ele numa pose inicial aqui, bonitinho. Então, eu vou começar aqui, ó, pegar minha mão. Posicionei a minha mão, S no quadro 1, S pra gente criar o keyframe, né, no caso, então a minha mão ela vai ficar posicionada mais ou menos ali. Eu vou fechar os dedinhos aqui bonitinho só pra gente ficar mais visual aqui como ele estaria segurando a mão. Então, basicamente é mais ou menos nesse fluxo aqui que vai acontecer, jogador. Você vai posicionando na pose inicial e tal. A parte da posição dos dedos é a parte mais chata, porque tem muito dedo, né, a quantidade de controles que tem no dedo, né, cada dedinho aqui, cada partezinha controla um dedinho, né. Tem maneiras mais fáceis de você fazer, se você criar um driving key. E todas essas coisas, né, tipo driving key, set driving key, essas coisas que vocês devem estar ouvindo, tá falando, mano, o que esse maluco tá falando? Tudo isso tá sendo explicado dentro do GG, tá? Então, pra quem quer ir mais a fundo a um rig e tal, entender como é que funciona essas coisas, dentro do GG tá tudo lá explicadinho, bonitinho pra vocês. É só você acessar o link na descrição, tá? Eu vou acelerar o vídeo que essa parte aqui vai ser meio monótona. Posicionei a mão mais ou menos ali onde ela deveria ficar na arma e a arma ali, tá? Mas então, o que acontece? Toda vez que eu mover a minha mão, a minha arma vai ficar parada no mesmo lugar. Então, como que a gente pode fazer com que o controle da minha mão controle também a minha arma, né? Eu preciso que a minha mão pegue na arma e carregue a arma junto com ela. Então, pra gente fazer isso, a gente seleciona o controle do esqueleto do nosso personagem, que seria o responsável por controlar o braço, né? O pulso dele. E a arma, né? Ela tá aqui, ó. O pivô dela tá aqui. Eu consigo controlar isso aqui, ó, né? E, inclusive ele tá com o keyframe ali criado no 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse keyframe. Eu sei que ela precisa estar aqui para acontecer, mas eu vou deletar esse keyframe. Deleta. Beleza, eu não quero só mexer na arma, tá? Pega o pulso agora, tá? A ordem para você dar o constraint, eu fiz o constraint ali na arma, mas eu não expliquei direito. Mas a ordem para você criar um constraint é assim, ó. O pai controla o filho. Então é tipo assim, ó, o pulso controla a arma, tá? Então pai, filho
constrain parent. Agora o pulso, a partir de agora, controla a minha arma. Então o pai controla o filho. Basicamente essa ordem de hierarquia que o parent constrain cria, tá? Então, perfeito. Agora para onde a minha mão for, a arma também vai ir. Ótimo. Basicamente era isso que eu queria fazer. Agora eu posso posicionar melhor o meu personagem aqui em relação à arma, que não vai importar muito, porque agora a minha mão segue, a minha arma segue a minha mão, então eu posso ficar com a posição mais livre. Então vamos lá. Para você mudar de perspectivas, tá? Aqui eu tô na perspectiva frontal. Se você apertar espaço, ele vai abrir essas 4 janelinhas para você. A gente tem a visão de topo, a visão perspectiva, que é a que a gente tava, ó. Essa aqui, que você com Alt e o clique do esquerdo do mouse, você controla a rotação aqui e você consegue ver todo o objeto, a cena em 3D assim de maneira perspectiva. Agora a gente tem a visão aqui de lado, ó, direita, a gente tem a de frente e a gente tem a de topo, que são visões 2D, elas são travadas em um eixo específico, tá? Então é só para explicar isso que eu tô fazendo aqui e vamos voltar lá para a pose inicial. Posicionei a mão dele aqui, mais ou menos, vai, vai, nem ficou tão bosta assim. Tô fazendo rapidinho, né, tô fazendo de qualquer jeito não, mas eu tô fazendo rapidinho pra gente conseguir fazer isso tudo dentro de um vídeo só, tá? Então digamos que isso aqui seja uma pose sensacional, uau, que foda, cheguei no resultado que eu queria. Eu posso vir aqui, esconder as noob cursors pra não ficar aquela quantidade de informação na nossa tela, ó. Ele tá aqui segurando, bonitinho, deixa eu só mexer a agulha pra ver se eu tenho alguma coisa fora do lugar. Perfeito, jogador, a gente tem a nossa pose inicial e agora a execução da ação, né? CD play aqui, ó, tá tudo bonitinho, show, noob curves, play, ó, beleza, tudo bonitinho. A gente tem a nossa pose inicial. Tentei falar, não falei nada. A gente tem a nossa pose inicial e agora a gente precisa da execução da ação, que seria a próxima etapa, que ele vai tirar o carregador e colocar um novo. Então eu vou posicionar o carregador ali também no primeiro frame, bem aonde deveria estar a arma. E a gente vai fazer uma coisa interessante com esse carregador aqui. Então eu vou selecionar o grupo da minha arma. Cadê o grupo da arma? Grupo da R. E o carregador. Shift, carregador. E esconder tudo que não está selecionado. Ótimo. Eu esqueci de selecionar a curva também. Família. Família. 50 mil likes, família. Eu corto a perna da minha irmã, família. A gente vai posicionar agora o meu mag, né? O meu mag cheio, no caso, dentro do osso que estaria aqui, ó, a minha arma. Deixa eu, né, olhar os ossos aqui agora. Show, joints. Eu preciso posicionar ele bem no meio desse osso aqui, ó. Tá uma embolação aqui no meio. Vocês não devem estar entendendo nada, porque tem um monte de osso aqui, um monte de curvas e tal. É por isso que a gente esconde essas coisas para não ficar esse monte de confusão aqui na nossa tela. Então eu só queria posicionar ele ali no osso. Eu vou vir aqui em show de novo e joints para desmarcar os joints pra gente não ver essa bagunça que tá aqui, tá? Aonde ele tá, eu preciso fazer de novo, eu preciso pegar o grupo da R, que ele vai ter relação com a R. Então, esse cara aqui é esse aqui e o grupo da R, beleza. Escondemos. Então, basicamente o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai ser controlado tanto pela R e tanto pelo punho, pelo braço, né? O braço esquerdo vai puxar o carregador e colocar um novo. Então, o que a gente tem que fazer então? A gente precisa criar um parent constraint da arma. Preciso vir aqui. Meu Deus, eu escondi de novo errado. Eu vim aqui no grupo da R, as curvas da R também. O mag, não é esse mag, é esse daqui. E a curva também. Eu escondo tudo que não precisa agora. Beleza, agora a curva tá aqui e o meu mag também tá aqui. Tá. De início, a minha curva aqui, ela vai controlar esse cara aqui. Então, pai controla filho. Então, constrain parent. Então, essa aqui agora, ela vai controlar
o meu mag agora. O meu mag agora está sendo controlado pelo pivô aqui da arma. Quando a gente cria um parent constraint, né? Aqui a gente tem o pai e a gente tem o filho, tá? Quando a gente cria um parent constraint, o filho, que é esse cara aqui, é o controlado, ele cria essa paradinha aqui, ó, AR pivô W. Quando você cria um keyframe desse cara aqui que está sendo controlado, ó, se apertar S, vai aparecer uma nova propriedade aqui, ó, vai ficar até amarelinho, isso significa que ele não pode, ele tem um parent constraint, não é que ele não pode, é que ele tem um parent constraint, e se ele tem um parent constraint, ele não pode ser movimentado, né? Ele não pode criar keyframes, ele só pode criar keyframes se o parent constraint ele estiver desligado. E essa propriedade de ligado e desligado, a gente também consegue animar pela nossa timeline aqui. Então, quando eu criei o keyframe no filho, nessa posição aqui, ele criou mais uma propriedade aqui pra gente, ó, blend parent 1, que tá aqui, ó, ele tem um valor de 1 e 0, que é tipo ativado e desligado. O 0 é negativo, né, falso, tá desligado, e 1 é positivo, é verdadeiro, ele tá ativado, beleza? Então, quando for 1, eu apertar S aqui, ó, esse daqui, ele vai controlar o meu pente, né? A arma vai controlar o pente. Só que se eu vir aqui de novo, selecionar o meu grupo e colocar aqui 0 e apertar S, né? Criar um keyframe para ele frisar esse valor, eu controlando aqui a minha arma agora não controla mais o pente. Então, tipo assim, quando a minha mão tocar o pente, essa propriedade ela vai ser desligada. E a gente precisa criar um parent também do pulso para nossa, do pulso pro mag da arma, né? Pro cartucho da arma. E aí o meu pulso esquerdo vai controlar o mag e a arma não, beleza? Então é basicamente isso que vai acontecer aqui. Então beleza, ele tá aqui zerado, eu preciso que ele comece ativado. Então eu vou dar um S aqui para criar um keyframe nele, ó. Então nesse primeiro quadro ele tá ativado, a minha arma ela controla o meu cartucho. Beleza, jogador. Deixa aparecer todo mundo aqui. Então, basicamente, a gente vai começar a fazer agora a execução da ação, que é tirar o cartucho da arma, né? Ou pegar um novo cartucho e colocar ali na arma. Então, eu vou pegar aqui o outro cartucho e já vou começar a posicionar ele ali na mão. Deixa eu controlar o cartucho pela curva, né? Que é importante. A gente tem que controlar o outro cartucho aqui pela curva. Deixa ele posicionado mais ou menos. Deixa eu desligar meu snap. Posicionar ele mais ou menos aqui, tá? Então, esse bracinho aqui, a gente pega ele e vamos colocar mais ou menos aqui no 15, né? Tem 30, vamos colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Põe a mão, tipo, né, num bolso imaginário aqui dele, que ele não tem bolsos, né? Ele vai pegar o cartucho. Então, aqui do 15, mais ou menos, ele vai fazer esse movimento, ó. Se eu vim aqui dar play, ele desce a mãozinha aqui pro bolso, né? Um bolso imaginário aqui. Essa animação ainda tá acontecendo bem rápida, mas depois a gente ajusta a velocidade aqui. Desceu a mão e ele vai pegar o cartucho aqui, beleza. E depois ele vai voltar aqui no 30, mais ou menos, aonde seria a posição do cartucho aqui, ó, no 30, né? Você percebe que eu não mexi ainda nos dedos, eu ainda não tô colocando detalhes na animação, eu só quero as poses padrões, as poses iniciais, os quadros chaves, né, na animação tradicional não, na animação, né, se você for ir para uma instituição e tal, onde eles ensinam, né, os professores e tal, é tudo didático, eles vão te falar dessas coisas aqui, ó, são quadros chaves, né, são os quadros principais, os principais quadros para você criar um movimento para uma animação. Então, basicamente, ele vai estar com um pente na mão, eu quero posicionar esse pente aqui na mãozinha dele, só pra gente ter a referência, e ele vai puxar o outro ali e vai encaixar. Eu quero fazer isso num movimento rápido, sabe, estilo COD, sabe, ele vai puxar aqui um cartucho e colocar o outro com a mão só, né, um soldado bem treinado. Então eu posicionei mais ou menos ali, eu não vou criar keyframes nele mesmo, só preciso da referência aqui do meu cartucho, ó. Acho que assim fica legal. Eu vou criar essa aqui na minha mão, tá? E eu preciso que esse cara aqui, ele siga a minha mão, controla esse cartucho aqui. Então no frame 1 não, eu posso colocar até aqui mesmo onde está posicionado, tá? Deixa eu fechar esses dedinhos da mão aqui. Aqui no frame 1 ele precisa estar com keyframe esse dedinho, e aqui no 30 também ele precisa agora fechar aqui mais ou menos, ó. Ele vai estar segurando, o outro dedinho também vai estar fechadinho aqui, rotacionado assim, ó, apoiando o carregador.
no carregador e tá apoiando ali com o dedão também, ótimo. E esses outros dedinhos aqui, eles vão puxar o carregador, sabe? Eles vão, tipo, meio que tirar com o dedinho aqui, ele vai apoiar o dedinho. Aí você deve estar pensando, de onde que tirou isso, meu? Vai tirar com o dedinho? Eu gosto muito de Call of Duty, né? As animações de Call of Duty e tal. E os soldados, né? Eles são muito habilidosos e tal. E eles têm esse lance, né? De, tipo, pegar com o dedinho, assim, tirar o cartucho e já colocar rapidinho. Então, eu curto muito as animações de COD, eu acho bem legal. Tá, beleza. Agora, eu preciso que esse pulso controla o meu cartucho. Então, esse controle aqui, que é o do pulso, vai controlar o controle do cartucho. A gente vai lá em Constraint e Parent. Então, o meu pulso, agora, ele controla o cartucho. Ótimo. Agora eu só preciso posicionar ele ali direitinho. Agora, pra gente ficar mais livre, assim, ó. A gente posicionar ele mais ou menos aqui, assim. E aí eu posiciono aqui, pego meu dedinho, coloco ele aqui assim. Então, ó, basicamente, tá fazendo esse movimento. O cartucho, ele começa vindo ali na mão, vai ficar feio, a gente precisa fazer o Parent Constraint direito, né? Então, só para ter a referência dele aqui, ignora esse aqui por enquanto, tá? Depois a gente anima ele. Ele vai ser o último que vai ser animado, que ele vai ser encaixado na arma. Então, por enquanto, esse é o movimento inicial. A execução da ação, ele vai pegar o cartucho, pôr a mão na arma ali e puxar o pente que tá ali na arma ali, beleza? Só que, né, essa animação ela tá meio estática. Então, a gente precisa ir dando movimento para ela. Então, por enquanto, eu não estou pensando muito em detalhes, eu só estou tentando criar a posição dos dedos ali, porque a parte mais importante é os dedos. Então, basicamente, ele vai pôr os dedinhos ali e puxar o cartucho para baixo. Então, a rotação aqui não importa muito, porque eu também tenho que dar movimento aqui para o braço. Então, por exemplo, ele está com a mãozinha aqui, ignora isso, tá? Depois a gente anima esse cartucho aqui de cima. Então, ele está com a mãozinha aqui, aí ele vai descer o braço para cá. Eu posso fazer ele fazer isso aqui, ó. Ele dá uma rotacionada a arma para cima, para frente assim, o cotovelo para baixo aqui, fazer ele dar uma olhadinha para cá assim, ó, pro bolso, tipo, cadê meu cartucho, meu? Essa curva aqui no começo a gente não cria o keyframe, então ela não volta, ó, ela fica parada, então do 1 ele tem que estar zerado, 0, 0, 0, ele vai começar assim, padrão, e ele vai descer pro 10 aqui, ó, a cabeça dele. Então, da onde que ele põe a mão? No 15 aqui. Então, esse frame com Shift, você clica no keyframe que você quer, ó. Shift, clique esquerdo e você clica no vermelhinho e arrasta, que você vai arrastar o keyframe, tá? Você vai arrastar o quadro inteiro, tá? Então, ele vai pegar aqui, ó, vai descer a mãozinha, pôs a mão no bolso imaginário dele, voltou pra cá. E aí, a gente tem que posicionar de novo a mão, mais ou menos ali, onde que ela seria a rotação da mão, né, para ele pegar o cartucho. Então ele vai fazer assim, ó, para dentro, oh my god, 30, mais ou menos assim. Acho que ele rotacionou muito para fora, assim, né, que se fosse em primeira pessoa ele ia conseguir ver assim, ó, acho que assim tá legal. E rotacionado assim para dentro. Aí o jogador, caraca, hein, caraca, nossa, agora Coronha pegou ali no negócio. Aí, assim eu acho que tá interessante. A gente dá um S então na mão. Então, essa é a posição da outra mão. Essa mão aqui agora tem que acompanhar, lógico, o braço. Então, ele vai puxar aqui o cartucho assim, ó. Com o dedinho. Daquele jeito que a gente posicionou. Só que ele vai estar um pouquinho rotacionadinho. E pra frente. Um pouquinho mais pra cima. Ótimo. Posicionamos ela aqui. Então, ó, esse é o primeiro movimento, tá? Ignore o cartucho, como eu falei pra vocês, já se esconder as nub curves. E a gente dá play. Execução da ação, tá? Então, execução da ação. Voltou, puxou. Eu tô reparando, tá meio estranho. A gente precisa fazer a mão ela descer aqui, ó. E daqui do 20, por exemplo, a gente fazer ela assim. Descer um pouquinho, que ela tá muito uniforme, né, a animação. Daqui pra cá ela já vai direto, aí dá uma animação meio linear, dá uma sensação de robô, né, se esse frame aqui, ó, não tivesse aqui, ó, delete. Dá uma sensação de robô, né, olha só como é que ela tá indo tão linear a arma pra lá, sabe?
a gente não é linear, tá? A gente é um ser humano, né? Pelo menos o manequim, ele tenta imitar um ser humano. Na animação, a gente não faz movimentos lineares. Raramente a gente faz, só quando a gente força, assim, para fazer um movimento linear, e a gente fica parecendo um robô quando a gente faz isso. Então, dá movimentos, assim, intermediários, sabe? O nome disso é, tipo, meio que você tá criando interpolação, são, né, movimentos intermediários para ele dar aquele movimento mais realista, mais suave, né, de tipo, sabe? Não é, a intenção é não ficar robótico, então basicamente é isso. Você cria esses movimentos assim entre a animação para dar um movimento mais fluido, não parecer que é um robô que tá fazendo a animação, sabe? Então tá, basicamente essa execução da ação, ele põe a mão no cartucho, né? Ele pega o cartucho do bolso, põe a mão no outro cartucho. Agora a gente precisa fazer isso, só que de maneira reversa, tá? Porque basicamente ele vai pôr a mão aqui e vai tirar o cartucho e colocar outro, né? De maneira reversa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A nossa timeline ela tem do 1 até o 30, então a nossa timeline acabou. Acabou, noob. Como é que eu faço para adicionar mais quadros chaves, tá? Aqui embaixo aqui a gente tem o nosso contador aqui, a gente tem do 1, que é esse aqui, tipo, o valor inicial. Esses dois valores aqui são os valores iniciais. A gente tem a agulha, né, da timeline, tipo uma barra de scroll de rolagem, assim, ó, da esquerda para direita. E a gente tem aqui a contagem máxima, tá? Então, essa última aqui é a contagem máxima da minha timeline. Então, a gente tem 30. Eu quero adicionar mais 30. Então, eu vou colocar, tipo, 60 quadros agora. E agora, vocês vão entender o que eu tô falando, né? Essa aqui é o valor total da minha timeline. Essa aqui é o valor que a minha agulha aqui, ó, aparece, tá? Então, essa barrinha de espaço aqui, ó, ela tá sendo rolada e tá mudando ali a minha agulha, tá? Então, do 1 ao 30 tá mostrando. E isso tá sendo mostrado aqui também, ó. Tá? Você pode diminuir aqui, ó, por exemplo. Eu quero que mostre só do 1 até o 10. Aí, quando você der play aqui, ó, vai vir até aqui só. E aqui, então, você consegue controlar a sua timeline por esses valores aqui. Então, aqui do 1 ao 30, ó, era isso que a gente queria fazer. Aí vamos supor que, tipo, eu não quero ficar dando play e vendo uma animação desde aqui, né? Eu acho que aqui já tá pronto, beleza. Então, a gente vai começar a animar a partir do 30. Então, você pega sua barra de scroll e movimenta ela para frente. Então, a partir do 31, né? Eu quero que o 30. Então, aqui o 30 até o 59, por exemplo. Ou você pode mexer aqui, ó, até o 60. A gente vai ver a nossa animação. E do 30 para frente, a gente não fez animação nenhuma, ele vai ficar travado assim, tá? Então, daqui para frente, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar os cartuchos. Vamos lá, tá? Essa aqui é a parte mais interessante, a parte mais técnica, assim, dessa animação, né? Você lembra que a gente tinha feito lá o Parity Constraint da arma seguir, o cartucho seguir a arma, né? E agora a gente precisa fazer com que o cartucho, ele siga o meu braço esquerdo, tá? Então, como que isso vai acontecer? O meu braço esquerdo, então, eu vou selecionar meu braço esquerdo, vou selecionar o grupo da minha R, o grupo do meu MEG e vou esconder todo o resto aqui, tá? Só para ficar, só para entender, só para vocês ficarem mais limpo aqui o que eu tô falando, né? Então, ó, o controle do braço esquerdo é esse cara aqui, tá? No frame 30, que é onde ele toca o cartucho, que ele põe a mão no cartucho, aqui ele vai puxar com aqueles dedinhos, né? Ele vai puxar o cartucho para fora. Então, o cartucho agora, ele vai ser orientado ao meu braço direito. Então, o meu braço direito vai ser pai do cartucho. Então, eu seleciono o meu braço direito, vou selecionar agora o cartucho. Então, pai controla filho, constrain parent também, beleza, jogador? E agora, como eu falei para vocês, o filho, ele carrega todas as informações do pai. Então, dentro dele agora, no frame 30, que é onde está posicionado, eu vou dar um S, tá? Eu vou apertar aqui, ó, S30, tá? Do jeito que ele tá aqui, se eu mostrar lá o dedo encaixando bonitinho, esse frame aqui, tá? Então, essa parte é importante, porque eu não posso ficar mexendo os frames aqui não, tá? Então, ó, deu S, beleza, e agora eu vou aqui no Blend Parent, ele está ativado, ótimo. Eu quero trocar quem que é o pai, tá? Aqui nas opções aqui do lado, aqui, ó, a gente está com o Blend Parent ativado, ótimo, perfeito. Eu quero que agora o meu pulso IK, que seria o braço esquerdo, seja o pai, né? Que ele agora vai carregar, tá? Então, essas propriedades aqui, elas são animadas também, tá? Então, aqui embaixo, aqui, ó, a gente tem dois nomezinhos aqui, ó. A gente tem o pivô AR, que é o nome da curva que controla a R,
Então, basicamente, aqui vai estar a lista dos pais desse cartucho. Então, por exemplo, a gente tem o pivô da R, o pivô da R controla o cartucho, então ele é o pai do cartucho. A gente acabou de criar o parent constraint do pulso para o cartucho, então ele também vai aparecer aqui nessa lista, dentro desse mesmo parent constraint. Aí você percebe que tem uns númerozinhos aqui, ó, 1 e o 0, né? Então, aparece mais, né? Dá pra você colocar até 2, mas isso aqui é um valor booleano, tá? Tipo, 0 ele tá desativado e 1 ele tá ativado, beleza? Eu não sei o que acontece com valores acima disso, mas dá pra mexer, mas não tem porquê, né? Então, basicamente, a partir desse quadro, ó, no quadro 30, então, ó, calma aí. Eu vou ter que voltar lá, a deixar minha agulha maior. Eu vou deixar ela até no 32, só pra gente ver isso mais nitidamente aqui, ó. No 31, basicamente, então. No 31 é onde rola o contato, tá? Então, no frame 1, o meu cartucho, olha lá, eu criei o parent constraint, agora ele tá seguindo os dois, né? A gente precisa animar essas duas propriedades aqui, ó, tá? Então, a gente precisa dizer quem que vai ser o pai, pra quem que ele vai responder a ordem, né? Então, no começo, a gente precisa que o meu pulso ele não controle e minha R ela controle. Então, o meu pulso aqui ele vai estar desligado. Então, 0. Ah lá, você vê que ele mudou ali a posição, tá vendo? Então, essa parte é importante que você não pode mexer ali na agulha e tal. Você tem que mexer nesses valores aqui primeiro para você... Ah, minha animação tá tudo torta e tal. Não, não tá. É porque você tá mexendo aqui nos valores errados, tá? Então, aqui eu preciso criar um keyframe dessa propriedade aqui, ó, do pulso, ele tem que estar zerado, desligado aqui. Então eu preciso criar um keyframe. Eu clico com o botão direito, vai aparecer mais opções e a gente clica em cadê jogador? Esqueci, ó. Aqui, ó, key select. Ele vai criar um keyframe aonde eu selecionei aqui basicamente, tá? Porque aqui ele não cria keyframes aqui embaixo, tá? Ele só cria keyframes aqui que na posição. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que fazer meio de uma forma manual, né? Meio que uma forma manual de você fazer isso, né? Então, do 1 até o 30, eu quero fazer exatamente isso. Eu quero que o meu pivô AR controle, ele está ativado, e o meu pulso IK ele esteja desativado. Então, eu vou ter que animar os dois, tá? Então, pivô AR1, clico no botão direito, key select, beleza. No frame 1 é isso que está acontecendo. Se a gente mexer a agulha aqui agora, ó, o cartucho ele está ali posicionado, se eu mexer a agulha, ó, ele vai vir lá para o 30. A partir do 30, eu quero animar isso de novo, tá? Então, no 29 aqui, antes do 30, tá? O 30 é onde rola o contato, é onde tem que, é onde que vai trocar o pai. A gente tem dois pais, né? A gente tem a AR e o pulso esquerdo. Então aqui no 30 é onde vai trocar esses dois, né? Vai trocar, quem que vai comandar o cartucho vai ser diferente. Então antes aqui, um framezinho antes aqui, a gente precisa ir lá no nosso cartucho e criar um keyframe para ele, tá? Porque essa posição precisa estar guardada. Que se você desativar aqui, ele vai voltar para esse frame 1 aqui, ó. Que seria essa posição aqui. Então no 29, se você desligar aqui, ele vai trocar a posição, tá? Então não faça isso. Seleciona ele primeiro, beleza? Aí vem aqui no frame 29, dá o S, que ele vai frisar as posições dele nessa posição. E aí você consegue... E depois disso que tá aqui, a gente agora precisa também criar novos keyframes aqui, tá? Então no 29... é isso aqui que vai acontecer, a R ainda controla ele. Então, basicamente, a mesma coisa, clica com o botão direito, select key, o pulso, ele está desligado aqui. Opa! Toma cuidado quando você clicar com o botão direito, que a gente dá aqui um break connections, tá? Eu cliquei duas vezes sem querer, não é para fazer isso, tá? A gente dá um key select aqui, ele precisa estar vermelhinho. Se isso não tiver vermelhinho é porque você fez alguma coisa errada. Então, no frame 1, ah lá, ele tirou o meu keyframe, eu apertei Break Connections ali sem querer. Então, aqui nesse frame, vou clicar aqui um pouco mais longe. Aí, não pode dar Break Connection, eu clico duas vezes sem querer. Key Selection. Beleza, então do 1 até o 29, o cartucho segue a R. No frame 30, isso vai ser diferente, é onde rola o contato da minha mão com o cartucho. Então aqui,
eu preciso trocar o responsável por controlar o cartucho. Então no frame 30, a gente já deu keyframe aqui, né? A gente seleciona o cartucho, S, agora a posição dele está gravada ali. Se eu desligar o Parent Constraint, ele vai ficar ali, porque a gente gravou essa posição aqui. Então deixa ativado o nosso Parent Constraint, tá? E no 30 vai ser diferente. Quem que vai controlar agora o meu cartucho vai ser o pulso. Então a R eu vou desligar e meu pulso eu vou ligar, né? Como a gente fez ali, a gente fez os frames bonitinhos, posicionadinhos ali, não vai dar flick, ela não vai sair do lugar porque a gente posicionou direitinho, né? Tô fazendo bem devagarzinho para você entender como é que funciona isso, tá? Clica com o botão direito agora, a gente precisa criar keyframes para isso aqui agora. Tá vendo que tá tipo meio que um vermelhinho bem fraco? É que não tá com keyframe, tá? Ele tem keyframes ativados, mas tá fora da timeline dele. Esse momento aqui ele não tá frisado. Então a gente precisa clicar é bom, hein? Clica e a gente vai em Key Select. A gente vai de novo também no de baixo. Clica e Key Select. Ótimo. Então olha só o que vai acontecer a partir de agora. Eu vou até aumentar minha animação. E vou dar play, que eu também quero saber o que vai acontecer. Eu der play. A gente não a gente não movimenta o braço a partir do 30, mas ó, a partir do 30, quem que vai controlar vai ser o pulso, esse pulso aqui. Então aqui ó, do 30, ó, ele selecionou o meu cartucho, então daqui pra cá, por exemplo, eu vou tirar o cartucho. Olha lá. Crack. Eu vou dar S aqui só pra ver como é que tá acontecendo, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Vou mostrar todo mundo pra ver como é que tá ficando, ó. Olha só, jogador. Olha que bacana. Olha aí. Olha lá, rapaz. Bonito. Tá? Deu pra entender? Isso parece um pouco confuso, né? Pra você que nunca mexeu com animação, parece um pouco confusa. Mas se você tem um mínimo, assim, de prática com esqueleto, você vai pegar isso aqui que eu tô falando muito fácil. Depois que a gente fez essa parte, agora vai ficar mais tranquilo, né? A gente pega aqui agora, a gente tira esse cartucho e coloca outro, né? Então, eu fiz uma pausa aqui rapidão aqui, porque eu fiquei com medo, começou a travar, eu salvei a animação pra mim não perder tudo, né? Então, como eu tava falando pra vocês, olha, ele pega daqui, ele pega esse cartucho e tira, agora a gente precisa encaixar, né? Tal. Só que, né, nesse meio tempo, eu percebi aqui que eu comecei a tentar fazer direto, só que não é interessante. Eu vou até deletar esse último frame que eu fiz, deletar isso daqui, delete. Lembra daquele conceito que eu tinha falado para vocês de quadros chaves? Você precisa localizar onde seria os quadros chaves, né, que basicamente é você identificar o objetivo da sua animação. Então eu vou deletar isso daqui, ó, 33. Então do 30, né, antes da gente fazer então essa interpolação aqui no meio aqui dele tirando e colocando o outro, eu preciso ter o objetivo final, que é exatamente aquele lance que eu tinha falado para vocês, quadros chaves, os quadros que vão dar movimento à ação. Se você pegasse os quadros chaves e mostrasse eles sem nenhuma animação, por exemplo, se você pegasse, desenhasse uma história em quadrinhos, né, os desenhos em que você vê no quadrinho são basicamente quadros chaves, né? Eles não te dão assim, eles não estão em movimento, mas quando você vê uma animação atrás da outra, um desenho atrás da outra, você percebe o movimento acontecer. Então é isso que é um quadro chave, sabe? Você não precisa de ter uma animação incrível ali te mostrando o que está acontecendo. Então, ó, o objetivo desse cartucho é estar no lugar do outro. Então eu vou colocar mais ou menos aqui no 45, mais ou menos, eu não sei direito. Então eu vou fazer o seguinte, a gente está com parent, ele está com parent constraint da minha mão, eu vou tirar isso. Deleta o parent constraint. Se você selecionar o filho, né, que no caso seria a curva, né, então minha mão está controlando esse cara aqui, e eu, como eu falei para vocês, o filho ele carrega todas as informações dos parent constraint, então o meu pulso controla ele, então ele vai estar aqui, ó. Se eu selecionar ele na minha outline, vai aparecer aqui embaixo dele aqui vai aparecer um cadeadinho, né? Esse cadeadinho significa que ele está sendo controlado por alguém. Isso é um parent constraint. Então eu posso só deletar ele aqui, que vai ficar sussa, tá? Então ele não tem quadro nenhum, ó, ele fica ali flutuante, porque a gente não tem frame nenhum para ele colocar. Então vamos colocar no 45, por exemplo. Deixa eu pegar minha mão aqui e rotacionar ela fora, tirar ela fora dali. Eu quero que só para mim ter visão da minha arma ali livre, eu preciso
pegar o meu cartucho e colocar ele agora dentro do osso lá que eu tinha falado pra vocês. Vocês lembram do osso? Cadê? Show, joints, eu preciso... Meu Deus do céu, toda vez que eu mostro os ossos é uma bagunça. Eu preciso pegar esse carinha aqui e posicionar ele bem aqui nesse osso. Então eu vou usar aqui um snap, pegar aqui ó, na agulha e colocar ele aqui no meiozinho do osso. Ah, eu movimentei ele, tá certo, tá certo, tá certo. Então no frame 1, que é onde a arma vai estar ali paradinha, né, retinha pra gente, eu movimentei ali a animação, achei que eu tinha tirado ele fora do lugar. Mas não, tá? Então eu quero pegar ele aqui, ó, na posição dele e colocar exatamente onde que tá esse mag aqui. Então eu vou selecionar ele ali, a curva dele, vou selecionar o osso do meu cartucho e vou esconder tudo que não está selecionado para a gente ficar mais clean e vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou pegar meu cartucho, ele está com as rotações zeradas e tal, eu vou posicionar ele bem ali, onde que ele deveria ficar. Então, ó, se eu mostrar aqui vai estar um cartucho dentro do outro, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu quero agora pegar essa curva e dar um S, tá? Nesse keyframe aqui, ó, 1, tá? Essa posição agora, ela tá gravada, perfeito? Então agora eu posso esconder tudo que eu não quero, deixa eu esconder os joints e mostrar a cena pra gente de novo. Ótimo, ó. Então a gente tem, cadê? Deixa eu mover agora, deixa eu sair do lugar pra me saber qual que é qual ali. Meu Deus do céu. Esse daqui, ó, é o nosso pente maravilhoso. No frame 1 ele tá ali, eu quero selecionar ele e arrastar essa posição pro 45, tá? Não, minto, a gente não precisa dar o keyframe dele aqui não, tá? A gente tem ele aqui, ele tá ali no meio, ele tá com o keyframe ali, ó, no 1, beleza. O keyframe 1, beleza. A gente posicionou ali, o segundo cartucho ele tem que estar no lugar do primeiro, então a gente posicionou ele ali bonitinho, beleza. E agora também a gente precisa fazer esse cartucho ser seguido, né? AR quer dizer controlar o cartucho, então eu vou selecionar aqui o pivô da R, AR e deixar o cartucho que eu quero controlar, que no caso é o segundo cartucho, não o primeiro não, tá? Então, ó, selecionando ele aqui, tá com nenhuma informação, é esse cartucho mesmo que eu quero selecionar, então a minha curva da AR vai controlar o segundo cartucho também. Só que a partir do frame 45, só que eu quero que ele fique nessa posição. Então eu estou usando o frame 1 como referência, tá bom? Não se confunda, beleza? Então, ó, peguei aqui a minha R no frame 1, vou selecionar o meu controle, Constraint, Parent Constraint, tá? Ele começa, quando você cria um keyframe ali, ele começa desligado. Esse aqui, ó, Parent Constraint ligado, eu quero pegar ele agora. Tá, então o outro ali tá seguindo a mão, beleza. E esse aqui tá seguindo a minha R. Tá, beleza. Aí aqui mais ou menos no 45 que ele vai encaixar o cartucho ali. Então, eu vou deixar ele ali encaixado, tá? E vou fazer assim, vai ser, isso aqui é uma... olha só a técnica, segredo. Ó, ele vai pegar o cartucho, vai pegar ali, vai tirar e vai encaixar um novo cartucho. Então no 45, no 30 ele tira... No caso ele desce para baixo assim, opa, tô com o snap ativado, ele desce aqui para baixo, a gente precisa deixar assim retinho, na orientação do outro assim, ó, ele desce aqui para baixo, e aí no 45 ele vai encaixar, e aí eu vou posicionar a mão dele como se ele estivesse encaixando, sabe, tipo, imaginando como se tivesse com o pente na mão, encaixando com o outro ali nos dedinhos, tá? Então eu vou posicionar a mão aqui para ele encaixar o pente na minha arma. Então, ó, posicionando mais ou menos aqui, aí eu vou abrir os dedinhos para ele pegar o pente, né? Deixa eu dar um Ctrl Z que ele não tá com os dedos animados, os dedos do dedão ele não estão animados. Eu vou selecionar todos os controles. Não, é 35, opa. Ele vai fazer aqui, ele vai fazer assim, ó. E aí vai subir para cá. Tá, só que aí ele tem que estar relacionado assim, deixa eu ver se eu mexer mais. Aí tudo a gente vai posicionar aí, direitinho aqui como se estivesse segurando o pente. Deixa eu todos. Se eu show, olha, você vai começar as coisas dos dedos, todo mundo aqui. Tá aqui tem 45 aqui, não S, e eu quero que ele comece, já depois ele pegar no bolso, então ele vai descer, ou no bolso que tá 17, eu vou copiar esse frame 45, copy 17, 15 no caso, fácil, e aí ele vai seguir assim, aqui show, olha, aí vai pegar o cartucho, vai puxar ele aqui,
Daqui eu vou ter. Delete também. No caso, não quero deletar, eu vou copiar esse copy, printar, paste, tá? Eu tô copiando só os dedos, tá? Deixa eu voltar, fazer. Deixa eu mexer com os dedos errados, família. Mexer com os dedos errados. Apague a galeria. 45. Tá, depois eu endireitei o que eu fiz aí, tá? Então, ele vai encaixar ali no 45. Dedão aqui. Tá, depois que eu fiz essa lenga-lenga aqui agora, posicionando as mãos dele bonitinho, ó, ele ficou desse jeito aqui, ó, tá? Então ele vai tirar o cartucho e vai posicionar o novo cartucho ali, tá? Eu só fiz ele com a mão, ele tirando e ele com a mão assim, como se ele já tivesse com o cartucho ali posicionado, tá? Então, esse frame daqui, posso até rotacionar esse dedinho aqui, ó, como se ele estivesse segurando mesmo. Tá, aí a partir daqui, o meu pulso, ele vai controlar esse cara aqui, que é o cartucho que a gente quer colocar nele. Ele tá ali, mas a gente quer colocar ele ali ainda, tá? Então, esse daqui, eu vou até pegar ele aqui, ó. Ele já tá ali posicionado. Eu vou dar um S nele, tá? Então, ele tá com Blend Parent ativado e tá posicionado ali. Aquela posição no mundo tá gravado. Quando você cria um S, ele tá gravado. Se eu desligar o Blend Parent, ele vai ficar ali, tá? Porque a posição dele tá gravada no 45. Se eu não tivesse feito isso, jogador, ó, se eu tivesse aqui, ó, delete e desligar aqui o Blend Parent, ó, ele vai sair fora do eixo, vai sair fora do lugar, porque ele não tem, quer dizer, ele tem, só que tá lá no frame 1, né? Lembra que a gente deu o Parent lá no frame 1, que ele fica parado assim reto? Então, a gente precisa fazer com que ele fique com o Blend Parent ali, ó, tá? Então, quer dizer, que ele fique posicionado nesse lugar ali para rolar o desencaixe direitinho, para não flicar a animação, não acontecer erros nem nada. Então, daqui, ó, tananã, ele vai vir aqui, 45, né, que tava aqui. Então, S, para você criar, frisar a transformação nele no mundo. E aí, a partir de agora, esse pulso aqui vai controlar esse daqui. Então, a gente seleciona o pai, filho, constrain, parent. Tá, então esse cara aqui, deixa eu dar um S nele, beleza, então agora eu vou ter que animar esse cara aqui, né, e o que acontece? Eu quero, esse cara aqui, ele começa desativado da A, né, a gente tem aqui agora os dois, ó, a R e o pulso esquerdo, né, eu quero que ele comece desativado da minha R e da minha mão, né, no caso, então do frame 1 lá, vamos posicionar no frame 1, olha lá, ele tá seguindo a minha mão esquerda agora. Então no frame 1, eu quero animar essas duas propriedades aqui. A gente já fez a animação tá funcionando, só que ela sai fora do eixo aqui agora, porque a gente tem que dizer, né, quem que é que tá controlando quem, porque por enquanto é os dois. Então meu braço vai pra esquerda, minha arma vai pra direita, ele fica meio que no meio assim, sabe, tipo, não sabe, coitado, tipo, ele não sabe o que fazer. Então aqui no frame 1, por exemplo, a gente precisa dizer aqui, ó, ele não vai estar linkado com a R, e nem com o pulso esquerdo, tá? Tirou do pulso esquerdo. Então ele vai estar posicionado em quem? Em ninguém. Basicamente isso. Ele vai estar lá no bolsinho dele, tá? Então, aqui a gente pode dar... nessa posição aqui, então, no frame 1, ele não vai estar posicionado com ninguém. A gente dá o Key Select. Aí aqui também a gente vai dar o Key Select. Beleza. Aí lá no 15, né, que ele põe a mão no bolso. 15, que ele põe a mão no bolso, cadê ele? Esse cara aqui, né? A gente dá um S também.
E aí, só que aqui no 16 a gente tem que criar outro keyframe também. Não, na real, calma, eu vou explicar devagar pra vocês entenderem. Tá, ó, ele tá aqui no frame 15, que é onde que a gente põe a mão no bolso. Então, ele vai começar a vir a partir desse frame aqui. Então, do frame 1 até o 15, o meu Blend Parent aqui em cima, ele vai estar desligado, né? Então, aqui no pivô da R, a gente também tem que dar o Key Select. Aqui também, Key Select. Beleza. E aqui no Blend Parent, ó, ele tá com o Blend Parent ativado. A gente precisa desativar o Blend Parent para a gente conseguir animar ele no mundo. Porque se enquanto o Blend Parent estiver ativado, a gente não consegue gravar informações ali no mundo. Ele vai tentar seguir o Blend Parent. Do 1 até o 15, ó, a gente vem em Blend Parent, desliga o Blend Parent, 0. A gente dá um S. E aqui no 15, a gente vai também dar um 0, S. Tá? Então, do 1, a gente pode posicionar ele onde a gente quiser. Então aqui com o Blend Parent desligado, né? A gente posiciona ele lá, vamos supor que ele tem um bolsinho ali imaginário, ele vai estar aqui embaixo, o jogador. Eu não sei, tá? Tipo, normalmente isso em jogos, o cartucho vai spawnar, né? Ele não vai estar nem no bolso. Então a gente vai dar um S aqui, e aí daqui pra cá eu posso pegar esse daqui, copy, frame 15 e paste, tá? Então eu quero que ele fique ali. Aí, tipo, ele vai começar a seguir a minha mão depois aqui, né? Então, do 15 não acontece nada. No 16, eu vou ligar todo mundo. Então, no 16 eu posso dar um S aqui. Eu vou vir aqui no Blend Parent. Eu vou colocar o Blend Parent no 1, que seria o Blend Parent ativado. Só que agora eu preciso dizer quem que tá controlando quem, né? Você pode ver que ele não tá ali na minha mão, ele tá lá na minha arma. Então, eu preciso dizer que o meu pulso esquerdo, ele vai controlar agora que ele vai começar a controlar agora o meu cartucho. Então eu ativo aqui, ó, no 1, clico com o botão direito, Key Select, e o meu pivô da R agora eu vou dar um Key Select. E aí vai rolar tudo isso, animação, Brawl, e ele vai encaixar ali a arma ali no último frame, né? A gente tem que fazer esse encaixe direito agora. Só que você tem que tomar cuidado para ele aqui na arma ele não ficar, tipo, saindo, né? O ideal que seria que se essa arma, esse controle fosse da arma, né? Tipo, ia ficar muito mais fácil. Aí pegar isso aqui. Daqui o 3, depois a gente vai pra frente, rotaciona. Aqui dentro da arma. Encaixa direitinho, tem que subir. Pra cá, assim. Então aqui vai ter dois detalhes, um pulso de um frame pro outro. Pra baixo, assim, aqui, ó. Encaixou aqui no buga, muito do lado, tá sem forma, deixar aqui. No frame ele desencaixa. Então aqui vai ter 3 postos de um pouquinho assim. Aqui você pro lado. Encaixou direitinho, tá vendo? E aí a gente vai fazendo assim, aí vai, crawl, a gente posiciona aqui assim, aí esse daqui pra cá, ele tem que ser brusco, né? Eu quero que ele coloque e dá aquela encaixada, sabe? Aquela encaixada gostosa, o barulhinho da arma, sabe? Ó, vem aqui assim, eu quero que ele só desce assim um pouquinho, então eu vou posicionar ele direitinho ali. Ó, esse aqui, acelera 50 minutos, ele coloca assim, segura um pouquinho nesse frame pra você copiar. 47, teste, vai ficar um tempinho no mesmo frame, ó, aqui, ele vai passar, aí esse aqui 17, não vou dar uma sensação de 4, né? Então eu vou arrastar esse aqui pro 50, esse aqui 47, é o mesmo que esse aqui, então, ó, encaixa devagarzinho, aquele negócio, e aí depois eu vou pra você, puxa. Daqui pra cá, ficar um tempinho assim, tipo, vai só. Agora já não tem mais que dar uma mexida aqui, só posso ver a animação dele. A gente pode chegar aqui em Windows, Edition, aí cadê a animação dessa parte? Ele também clicado, você pega não, suas alianças. E pega o deixa que ele encaixa, ó, dá aquele... Ó, pegou. A animação tá um pouquinho rápida, a gente tem que corrigir um pouquinho a velocidade dela. Mas, ó, basicamente... Beleza? E aí, aqui, né, a gente faz assim, ele tá meio paradão, ó. Você precisa dar mais movimento ao corpo dele, por exemplo. Quando ele do 1, por exemplo, o peitinho dele, ó, vem aqui no 15, ele dá uns movimentos tipo assim, ó, tipo, controlando, olhando mais assim pro bolso, né, tipo assim, ó, puxou aqui o bolso, aí daqui ele já vai rotacionar pra cima, assim, pegando a arma, assim, pegou, tirou o cartucho, colocou, não, deixa eu dar mais movimento, por exemplo. Só um pouquinho assim, se tiver uma sensação de controle mexendo. Aí a gente mexe na clavícula, tipo, meu padrão ali, né? Esse aí foi usado. Então ele pega, tira, coloca. Pega, tira, coloca.
Pega, tira, coloca. Eu dei mais ou menos uns movimentinhos nele ali pra ele não ficar tão estático, né? Quanto ele tava. Ele mexe a cintura, o peitinho. Ah, aqui tem uma hora que o braço dele desce muito ali, ó. Eu vou pegar aqui o meu cotovelo, arredar ele pra frente. E aí ele vai soltar o cartucho e descer com o cartucho pra baixo e retornar pra pose inicial. Basicamente, essa é a parte final, que ele vai soltar o cartucho ali e retornar para a pose inicial. Então, pose inicial, execução da ação, que ele, né, não é uma ação tão simples, ele pega, tira, puxa, coloca outro e tal. Aí agora ele vai só descer e voltar para a pose inicial. Então, deixa eu mostrar aqui as nub curves dele. Mãozinha, agora o cartucho, quer dizer, seleciona o cartucho, esse aqui que ele encaixou. Vai encaixou aqui no 45. Acho que ele encaixou a mãozinha. Chamou no 52, né? 52, pega esse frame aqui no 52, S, perfeito. E agora a partir do 52, quem que vai controlar? Ó, no 52, 53 na real, tá? O 52 é onde for rolar o contato e 53 é onde vai acontecer tudo. Então o 53 a gente vai trocar aqui, ó. Tá, então, ó, quer dizer, é o pulso. Aí daqui ainda continua sendo a R. E aqui vai ser o pulso e a R. Beleza. Desse jeitinho que tá aqui, vai continuar assim. A gente dá um Key Select. Aqui embaixo também. Key Select. Aí no frame seguinte, quem que vai controlar agora vai ser a R. Então a gente pega aqui a R e coloca no 1. E o pulso deixa no 0. Seleciona Key Select. Seleciona Key Select. Beleza? E aí agora a R vai controlar a minha arma. Então a partir daqui, ó, que ele encaixou, eu posso só abaixar a mão dele e fazer ele voltar para a pose inicial. Então a gente desce a mãozinha dele aqui no 65 para ele jogar o cartucho no chão, né? Para ele jogar o cartucho no chão ou guardar aqui o cartucho de volta. Não sei o que você quer fazer com o cartucho, joga no chão ou guarda, não sei. O cartucho é teu, você faz o que você quiser, meu. Pega aqui, crack e desceu de novo, né? Encaixou. A mão, ó, toma cuidado, ó, encaixou a mão aqui, ele desce, ele passa o dedo dentro do cartucho. Então, tipo, solta o cartucho aqui, ó, no 45. Eu preciso que você faça o movimento de soltar o cartucho. Então, você vai abrir os dedos. Relaxa os dedos, aqui também, relaxa os dedos, relação, encaixou, soltou. Ele vem com a frente, não vai fazer isso também, né? Sim, mais ou menos, direção aqui. Encaixou, desceu, aí agora você guarda o cartucho, joga o cartucho fora. Ou faz o que você quiser. E agora a gente retorna para a pose inicial, que é mais ou menos aqui no 80. Deixa eu dar um play aqui para ver como é que tá a velocidade. Encaixou. O braço dele estica lá na frente, né? A gente tinha que colocar a mão um pouquinho mais para trás, na hora que ele esticasse para pegar o cartucho. Agora a partir daqui do 65 a gente vai retornar para a pose inicial, que é a pose final. Então para fazer isso eu só dou aqui um Select All Type B Nub Curves. Vou pegar aqui o frame 1. Copy e vou lá no... Opa, eu deletei. Ctrl Z. A gente clica com o botão direito, copy, e a gente vai lá no 80. A gente dá um paste. Tá, que ele vai retornar para a pose inicial. Então, deixa eu ver o que está acontecendo. Pegou, tirou, encaixou, guardou e voltou para a pose inicial. Tá, só que toma cuidado aqui, ó, com algumas coisas no final. Por exemplo, a mão. Do 30 para frente a gente não animou a posição dela. E aí do 30 até o 80 ele faz ela volta para o movimento base. Então ela vai fazer tipo um movimento linear até ela chegar no 80. Então eu quero que ela fique parada ali onde que ela estava, no 30. Copy até o 52, onde enrola o encaixe ali. Não, onde que é o encaixe? O encaixe no 52. A gente passa para lá. Agora ela fica ali parada, posicionada, ó. Pegou, puxou. Encaixou, agora ela desce e volta para a pose inicial. Aí esse cartucho aqui, ó, no último frame a gente deleta. Deleta que eu quero que ele fique ali. E esse daqui, que ele começa a dar a mão, eu quero mudar esses caras aqui embaixo, ó, tá? Então, ó, daqui ele vai vir para cá, pegou, lá, ó. E aí ele vai estar na minha mão. Aí aqui assim, ó, a gente vai desligar o Blend Parent. Então aqui no 61 a gente deleta,
62, quer dizer, no 61 a gente cria o keyframes, no 62 a gente desliga o parent constraint. E a gente dá um S também. E aqui no 80 a gente só deleta e copia o primeiro frame, ó. Copy, não, no caso o primeiro frame não, deleta. A gente só dá aqui no 80 um S mesmo, para deixar ele ali na mão. Então, é isso. Pegou, tirou, encaixou, guardou o outro. Mas enfim, é difícil fazer tudo isso, né? Explicar tudo isso num vídeo, fazer o vídeo ficar pequeno. Eu fico tentando fazer as coisas rápido, mas ó, a gente teve um resultado bem legal. Como a gente tá usando o esqueleto da Epic, a gente pode também vender essas animações lá dentro do Marketplace, jogador. Então, é uma maneira bem legal de você tá ganhando uns trocados aí, né? A nossa animação, ela tá um pouquinho rápida ali, a mãozinha, eu tô vendo que tá pegando bem rápido, tem que ajustar o tempo dela. Mas enfim, esse vídeo, ele tá bem assim, superficial e tal, eu só tô falando aqui, me mostrando a fazendo as coisas e tal. Mas se você quiser ir a fundo, o link do GG tá aqui embaixo, eu vou te mostrar você desde como você montar o rig, você colocar os ossos, você entender todas essas etapas aí de criação, até você pegar tudo isso, jogar na Unreal e fazer funcionar. Mas eu espero que com isso que eu mostrei aqui no vídeo, eu tenho agregado um pouquinho de conhecimento para você, pelo menos você entender como é que funciona a animação, como é que é o passo a passo para você montar uma animação. E espero que esse vídeo tenha agregado a você, ajudado você de alguma forma, tá? Se inscreve no canal se você quer mais vídeos desse tipo e deixa aqui embaixo um comentário alguma coisa que você queira que eu faça, que eu traga vídeos novos falando sobre, né? Então é isso, jogador, o vídeo vai ficando por aqui, ruxa nos seus sonhos, que é sucesso. Falou, jogador.